e amém. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Pode assentar-se. Glória a Deus pela sua vida, por estar na presença do Senhor nessa noite, nesse tempo muito especial, em nome de Jesus. Querido, como eu falei na quinta-feira, durante essa semana o Senhor tem ministrado na minha vida uma palavra e me dado um entendimento, porque muitas vezes algo tremendo que o Senhor já prometeu não se cumpre nas nossas vidas. Por que um milagre não se manifesta muitas vezes em nossas vidas? E o tema da palavra hoje é melhor nem saber. Não saber o que, pastor? Não saber por que não se manifesta o milagre, não saber por que não se cumpre a promessa. Não é isso. É outra coisa que eu quero falar com você. Antes de mais nada, eu queria que você entendesse que essa palavra, obrigado, ela não tem por objetivo ser uma apologia à ignorância. Dizer, olha, você não precisa saber de nada, você não precisa tal, seja ignorante. Não, o objetivo também não é esse. Mas te levar ao entendimento, querido, que muitas vezes, nós ficamos paralisados naquilo que nós já conhecemos. Muitas vezes nós pegamos um conceito, algo que nós já sabemos, conhecemos, e colocamos aquilo ali tão fechado, tão absoluto, que muitas vezes nós ficamos paralisados. Deus querendo mostrar coisas novas, maiores, e a gente, não, mas eu já sei isso aqui. E o pior ainda é quando nós achamos que sabemos sobre alguma coisa e Deus está querendo nos ensinar, e a gente fecha o coração e diz assim, não, mas isso aí eu já sei, eu já ouvi falar. E esse é o problema que muitas vezes, querido, nos paralisa a não alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Está dando microfonia aqui no retorno. Então a primeira lição, querido, que devemos aprender na vida, diga comigo, todo conhecimento, vamos lá, com vontade, todo conhecimento é progressivo. Ainda mais nos dias que nós vivemos, vamos começar do secular para depois do espiritual. Todo conhecimento nos dias de hoje, eles são progressivos, principalmente nas questões tecnológicas, aquilo que você conhece hoje, quem mexe nessa área então, aí da informática, do TI, sabe que sempre está vendo coisas novas, inovando, e é bem interessante. Hoje mesmo eu estava vendo um indivíduo vendendo um equipamento que você liga no seu aparelho celular e ele limpa a sua tela por dentro. Eu digo assim, uau, hoje nós já chegamos, né? E muitas vezes a gente olha e diz assim, não, mas isso aqui sobre limpeza de tela eu já sei tudo. Não, a gente sabe limpar até do lado de fora, sabe limpar até a película, mas agora apareceu uma tecnologia que limpa por dentro. E a gente precisa saber, entender se compensa, se não compensa, se vale a pena, se não vale a pena, e assim sucessivamente. Vamos trazer isso para o lado espiritual. A palavra de Deus, ela se revela como uma fonte inesgotável, como uma palavra que se renova. A misericórdia do Senhor se renova cada dia, sobre cada manhã. Há um convite de Deus para nós conhecermos e a cada dia prosseguir em conhecer o Senhor. E muitas vezes nós não atentamos para isso, que o conhecimento que nós temos sobre Deus, ele é progressivo. Até porque se Deus revelasse tudo deles, num determinado assunto para você, para mim, qualquer um de nós piraríamos o cabeção. Nós não conseguiríamos entender. Então sempre a revelação de Deus, ela será progressiva, ela vai aumentando um pouco, para quê? Para que possamos absorver aquilo que Ele quer nos ensinar. Então todo conhecimento, inclusive bíblico, ele é progressivo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela vai se renovando a cada tempo, a cada manhã. Então, querido, paralisar em seu conhecimento é se condenar a limitações. Ouça bem. Paralisar naquilo que você já sabe, naquilo que você conhece, é você condenar a você mesmo a ser uma pessoa limitada, a ser uma pessoa que tem limite nas suas conquistas, limite no seu avanço, limite no seu conhecimento, limite nas operações de Deus sobre a sua vida. E hoje essa palavra, ela tem por objetivo, como eu já repriso o que eu já falei, não levar a uma cultura da ignorância. Você não precisa saber de nada. Não, você precisa evoluir, progredir, aumentar o seu nível de conhecimento. Por quê? O seu achar que já sabe pode roubar
teu milagre e limitar o agir de Deus. Aquilo que você diz assim, isso aí eu já sei, pastor. Isso aí eu já li na Bíblia. Você sabia que esse seu achei, é o primeiro ponto hoje que eu quero falar com você. O seu achar pode roubar o teu milagre e limitar o agir de Deus. E nós vamos para a Bíblia, para nós vermos que isso não é novidade. Nos dias de Jesus isso aconteceu. Vamos ler o texto em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 21 a 24. Evangelho de João, capítulo 11, 21 a 24. É um texto sobre a ressurreição de Lázaro, mas eu queria que você prestasse bastante atenção no texto. Diz assim: disse Marta, irmã de Lázaro, no caso, a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Marta fala o que logo no começo do versículo? Leia lá. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Veja bem, ela diz assim: mas eu sei, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Mas eu sei que se eu pedir alguma coisa, o Senhor vai me dar. Jesus responde no versículo 23. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Olha a resposta de Marta no versículo 24. E Marta lhe disse o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar quando? Leia lá o texto, querido, por favor. Jesus, preste bem atenção, Jesus chega e diz assim: teu irmão vai ressuscitar. E o que é que ela responde? Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que ela sabia não estava errado, querido. Só estava desatualizado. Já estava só ultrapassado. A teologia dela estava certa. O conhecimento de Marta estava certo, porém estava ultrapassada. Quantos conhecimentos eu e você temos sobre Deus que já está ultrapassado? Que Deus já se revelou em coisas maiores e a gente está achando que é lá atrás, do nosso jeito. Um exemplo aí de Marta. Jesus chega e diz assim: olha, o teu irmão ressuscitará. Caramba, o Senhor precisa ser mais direto. Olha, teu irmão vai ressuscitar. Ela: eu sei, Senhor, eu já sei disso. Só que eu sei que vai ser lá no último dia. Como eu falei, a teologia dela estava correta, mas estava ultrapassada. Por quê? Porque antes de Jesus vir na terra, todo ser espiritual, quando ele vinha na terra, a terra não estava preparada, não podia suportar. Então ele se manifestava e logo na sequência eles precisavam sair da terra. Por quê? Porque a terra não estava preparada. Mas quando Jesus entrou na terra legalmente, pela porta correta, ele legalizou o sobrenatural na terra. Por que que a terra antes não estava preparada? Porque toda manifestação espiritual vinha por um modo que não era natural. Ele entrava na terra, vinha a manifestação do Senhor, de um anjo, da presença de Deus, mas a terra era como se a terra ficasse assim, numa condição de quase se acabar, quase entrar em catástrofe. Então tinha que manifestar e ir embora. Para normalizar isso, Jesus fez o quê? Nasceu de mulher. Jesus entrou pela porta correta. Jesus entrou na terra através de um útero. Quando ele entra, aí ele muda. Por quê? Porque agora alguém entra de forma natural para estabelecer o sobrenatural. A partir daí, todo sobrenatural na terra pode acontecer sem nenhum problema na terra. Mas Marta só tinha o conhecimento lá de trás. Que quando o sobrenatural entrava na terra tinha que ser algo rápido, porque logo em seguida a terra podia acabar. A terra podia, vamos usar uma linguagem bem nossa, explodir. Então eu sei, Senhor, que o meu irmão lá na frente vai ressuscitar, porque depois que o Senhor ressuscitar, isso aqui vai acabar de uma vez. Jesus: não, para, Marta. O que você sabe está te atrapalhando. Porque você sabe, está até correto, mas está ultrapassado. Você ainda não percebeu que eu, o Senhor, entrei nessa terra e mudei a história. Querido, é muito fácil, muitas vezes nós cremos, ter uma fé no sobrenatural no futuro.
E quando muitas vezes Deus quer manifestar a sua glória no presente. Mas o que acontece? A gente fica naquela assim, mas eu já sei. Você quer ver uma coisa que é terrível? É quando alguém precisa, muitas vezes, de uma palavra, de um conselho, de uma transformação. Vamos ser bem claro. Está vivendo na desgraça. Aí a gente vai levar uma palavra de Deus. Aí eu já sei, pastor. Eu sei. Dá vontade de perguntar assim, você sabe por que está na desgraça, miserável? Se sabe, por que não põe em prática, pelo menos? A pessoa bloqueia, diz assim, não, porque eu já sei, eu já conheço. E aí eu pergunto, então por que a vida não muda? Por que não tem novidade de vida? Por que não tem milagre na sua vida? Por que não tem manifestação do sobrenatural na sua vida? É porque muitas vezes nós estamos que nem Marta. Eu já sei, Senhor. Eu já sei como é que vai acontecer. Eu já sei. O que você, querido, aprendeu sobre Jesus já é suficiente ou já está ultrapassado? Responda para você essa pergunta. O que você aprendeu até hoje sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, já é suficiente? Ou quem sabe já está ultrapassado o seu conhecimento? Quer que eu lhe prove que alguns conhecimentos seus já estão ultrapassados? Quando você era pequenininho, disseram para você que Jesus nasceu numa estrebaria. Arranja para mim a palavra estrebaria na Bíblia. Não tem. Porque Jesus não nasceu numa estrebaria. Isso foi uma tradição romana que inventaram. A palavra estrebaria nem na Bíblia tem. Mas a gente entende o quê? A imagem que nós temos do nascimento de Jesus é um presépio. Jesus no meio, com os animaizinhos e os magos do lado. Não é essa imagem que nos ensinaram? Mas você sabia que essa imagem não tem na Bíblia? Porque quando Jesus nasceu e os magos chegaram, Jesus não estava naquele lugar, ele já estava numa casa 7 dias depois. Então muitas vezes o que a gente sabe está ultrapassado, meu irmão. Não está atualizado. Hoje nós precisamos fazer o quê? Hoje nós precisamos dar um upgrade na nossa mente, no nosso conhecimento sobre Deus. Colocar uma versão aí 2.0. Por quê? Porque a nossa versão antiga já está ultrapassada. Querido, em pleno século XXI, nós ainda temos cristãos dentro da igreja que acreditam na doutrina da predestinação. Que é isso, pastor? Que acredita que uns nasceram para ser salvos e outros nasceram para ser condenados. Meu irmão, isso foi ensinado na Idade Média e não tem base bíblica, não é bíblico. O que é bíblico? Que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, as atitudes do homem é que determinam se ele vai ser salvo ou não. Mas esses conhecimentos estão ultrapassados. Quantos outros eu podia citar hoje aqui para você? Tem pessoas que ainda creem que Jesus vive procurando os nossos erros. Meu irmão, Jesus não precisa procurar os nossos erros. Antes de nós nascermos, sabia onde a gente ia errar. Ele está procurando e nos chamando para perdoar os nossos pecados. É o contrário. Tem uns que pensam que igreja é lugar para gente perfeita. Não, eu não vou na igreja porque eu estou errado, porque eu estou não sei o quê, eu não vou na igreja. Não, querido. A Bíblia diz que a igreja é para doentes. Não é para gente perfeita. E porque no dia que você alcançar a perfeição, meu irmão, pode saber que está chamando a sua senha para você ir para o céu. Porque enquanto estivermos na terra, querido, nós vamos ser imperfeitos. Que é uma outra coisa que muitas vezes precisa atualizar no nosso entendimento, no nosso conhecimento, é quando nós falamos sobre a ceia do Senhor. Tem muita gente que ainda tem um conhecimento assim, a ceia do Senhor é para quem é santo, para quem não está em pecado. Então nós não vamos servir mais ceia na igreja. Quem é hábito para tomar ceia e dizer assim, eu posso tomar ceia porque eu não peco? Ninguém. Mas não foi isso que nós aprendemos um dia? Que para virmos cear na casa do Senhor, nós precisávamos ser santos, puros? O que é que a gente precisa atualizar? Que ceia é para buscarmos perdão, para buscarmos conserto, para avaliarmos se estamos fazendo certo ou errado. E se estiver errado, a gente conserta. Ceia para nos ativar para um conserto. Não é para quem é santo. Você está vendo que muitas vezes aquilo que a gente diz que sabe já está meio ultrapassado? Então, querido,
Para nós sabermos se o nosso conhecimento está ultrapassado ou não, deixa eu perguntar uma coisa para você. A sua fé alcança só o futuro ou consegue alcançar o hoje? Ter fé no futuro é fácil. Não, porque um dia eu sei que vai acontecer. Um dia eu creio que Deus vai fazer. Não, Deus tem uma promessa e vai acontecer. Quando dá um desafio para você, quando diz assim, olha, creia que o Senhor vai levantar os teus pés de Israel, aí ter fé no futuro é fácil. Um dia eu vou. Mas será que a nossa fé não é para ser movimentada para dizer, hoje eu tomo a decisão de ir? Porque muitas vezes, querido, o que leva, isso é uma denúncia, se a nossa fé está ultrapassada ou não. Uma fé ultrapassada, naquilo que creu lá atrás, querido, ela só olha para o futuro, que nem a de Marta. Quando Jesus chega e diz assim, seu irmão há de ressuscitar, a fé dela apontava para onde? Só para o futuro, eu sei, Senhor. No dia da ressurreição dos mortos, ele há de ressuscitar. Só que Jesus está dizendo, ei, sua fé está ultrapassada, eu estou chamando para agora, para o hoje. É para agora, ele vai ressuscitar agora. Talvez você esteja pregando essa palavra e você está aí numa expectativa dizendo assim, pastor, eu estou precisando de uma intervenção de Deus, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando que Deus faça alguma coisa, mas eu sei que um dia Deus vai lembrar de mim e fazer. Isso mostra que a sua fé está ultrapassada, porque o Deus que eu estou pregando é o Deus do hoje, do agora, é aquele que quer hoje mover, presta bem atenção, mover a tua fé, a tua vida, fazer um upgrade diante de você e fazer um milagre hoje na sua vida, meu irmão. Não é daqui para o ano que vem, não. É no hoje, é no agora. Então, querido, por que é fácil a gente projetar a fé no futuro? Porque isso acalenta, anestesia a nossa alma. Dá aquele choquezinho dentro de nós, diz assim, não, eu não vou desistir, porque uma hora vai acontecer. Mas, querido, nós precisamos desafiar a nossa fé para hoje. É que Deus vai fazer hoje, é agora. Agora, se tem alguma coisa que está interferindo, o que é que a gente tem que fazer? Tem que atualizar a nossa fé com a palavra de Deus. Porque muitas vezes Deus está falando, está liberando alguma coisa que é para hoje, mas como a nossa fé está tão ultrapassada, a gente diz assim, mas isso aí eu já vi Deus fazer. Isso aí eu já sei, pastor, como é que Deus faz. Mas quando ele fez na vida da irmã Rosinha, em 1900 de Guaraná de Rolha, primeiro aconteceu isso, vai acontecer isso. E se Deus quiser tirar o isso do meio do caminho, já pode sair da partida para o final. A nossa fé ultrapassada limita essa manifestação do poder de Deus. O eu sei, como Marta falou, está roubando a perspectiva de Deus fazer alguma coisa hoje. Quantas e quantas vezes Deus está movimentando algo para fazer a nossa vida hoje e está querendo apenas um acerto, um ajuste, um conserto na nossa vida, aí a gente pega, atravessa e diz assim, não, eu sei que vai acontecer, eu sei, Deus já falou. Aí a gente joga lá para frente, por quê? Porque a gente não quer ajustar o hoje, agora. E isso fecha, querido, o nosso cérebro, o nosso entendimento, que não entra mais nada. Deus está querendo fazer, Deus está querendo impulsionar, como no caso, vou voltar sempre nesse exemplo aqui de Marta, dizendo, teu irmão vai ressuscitar agora. Eu sei, Senhor. Eu sei, eu creio na ressurreição. Um dia lá no futuro. Um dia lá na frente. Um dia vai acontecer. Enquanto que o Senhor está chamando para hoje. Querido, você já parou para perceber que você já sabe praticamente tudo sobre aquilo que acredita, mas que não está funcionando na sua vida? Pega uma área da sua vida aí que não está funcionando, que as coisas não estão muito certas. Você já sabe até a solução. Eu não estou bem no casamento, eu não estou bem na família, eu não estou bem lá em casa. Mas eu sei que Deus pode mudar, que Deus pode fazer. Se você sabe, por que não muda hoje? Está com problema muitas vezes com o filho, está longe do Senhor. Não, mas eu sei que Deus tem uma promessa na vida do meu filho e um dia ele vai voltar para a casa do Senhor. Por que a gente não crê que ele vai voltar hoje? Por que a gente não crê que o Espírito Santo pode visitar ele agora, onde ele estiver, seja dentro de uma balada, de um bar, e convencer no coração dele e trazer ele para a igreja? Pastor, mas Deus entra nesse lugar? Se meu filho tiver uma hora dessa dentro de uma boate, Deus vai entrar lá para resgatar ele? Ei,
Quem se escandaliza somos nós, Deus não se escandaliza com nada. Quem se contamina com o pecado somos nós, Deus não se contamina. Ele entrou até no inferno, meu irmão, para tirar a chave da morte do inferno. Eu sou exemplo de alguém que estava num baile e o Espírito Santo foi lá falar no meu ouvido: você não tem mais prazer de estar aqui. Eu paguei a conta e fui embora para casa. Isso era sexta-feira, no sábado eu voltei para a igreja. Porque o Espírito Santo foi me buscar dentro de um baile. Mas muitas vezes a nossa fé disse dessa história: não, eu já sei. Está levando lá para frente. Quantos desafios o Senhor nos coloca aqui como igreja, e a gente fica assim: um dia vai acontecer. Eu sei, pastor, eu já sei. E o pior é que Deus coloca desafios na nossa vida que a gente sabe que não funciona. E sabe mais do que Deus. Que Deus diz assim: faça assim. Aí nós pulamos aqui da terra e diz assim: eu já sei que isso aí não funciona. Engraçado, né? A gente saber mais do que Deus. Deus está dizendo: faça assim, caminhe dessa forma, façam essa estratégia. Aí nós sabemos tanto que nós dizemos assim: isso aí eu já sei, não adianta fazer que não funciona, já tentamos, não deu certo. Você sabia que tem coisas na Bíblia que Deus mandou fazer, que uma hora não deu certo e depois deu? Quando Ele mandou fazer de novo, deu certo? Exemplo, sacerdócio. Desde o começo, Deus sempre bateu na tecla: sacerdócio. O que é sacerdócio? Deus levantar um sacerdote para ensinar pessoas, para governar pessoas, para conduzir pessoas. Deus levanta o sacerdócio arônico. Se corrompeu terrivelmente, ao ponto de se tornarem enganadores da fé do povo, se tornarem ladrões, explorando a fé do povo. Deus desistiu do sacerdócio? Não. E quando Ele levanta a igreja, Ele diz assim: vós sois sacerdócio santo, povo santo, nação escolhida, sacerdócio real, para anunciar as boas novas daquele que vos tirou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz. Veja bem, não é porque lá no Antigo Testamento não deu certo o sacerdócio, que quando Deus mandou a igreja fazer sacerdócio, que não vai dar certo. Mas muitas vezes nós já sabemos tanto, que tivemos uma estratégia que um dia não deu certo, quando Deus manda aplicar de novo a estratégia, assim: isso aí eu já sei, não vai dar certo não. Isso mostra que a nossa fé está ultrapassada. O eu sei, querido, sabe qual é o grande problema do eu sei? É que o eu sei é a matéria-prima de fabricação em escala industrial de religiosos. O religioso, ele é típico para dizer assim: eu já sei. Não, porque Deus me falou: não, já sei disso aí. Ele sabe tudo, só não pratica nada. Ele sabe tudo, só não sai com nada. Porque o religioso, querido, é terrível. Por que eles não reconheceram Jesus quando veio na terra, sendo o Messias? Porque eles sabiam tudo do Messias. Quando se falava sobre o Messias: não, eu sei, o profeta Isaías falou que vai nascer de uma virgem. Eu sei, o profeta falou que o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Eu sei que ele virá triunfante para resgatar a nação de Israel. E Jesus dizendo: mas sou eu. Diz assim: você não. Pelo que eu sei, não pode ser você. Você veio montar num jumentinho, que é um animal de símbolo de paz. Nós estamos esperando um guerreiro que vai puxar, vai nos libertar do Império Romano. Os religiosos sabiam tanto sobre o Messias, que no dia que o Messias apareceu, eles não reconheceram. Tem religiosos que sabem tudo sobre Deus, tudo sobre Bíblia, mas vivem uma vida miserável. Por quê? Porque Deus está dando oportunidade, e eles dizem assim: mas eu já sei isso aí. Isso aí é para o irmão que faltou hoje no culto. Isso é para o irmão que não veio. Fulano devia estar aqui para escutar isso, porque isso aí eu já sei. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha nem vindo para o culto. E aí a gente vê que esses religiosos são exatamente essa turma do eu já sei. Quer ver um grande exemplo na Bíblia? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, o homem que estudou aos pés de Gamaliel. Por que a Bíblia dá essa referenciazinha? Saulo de Tarso, que estudou aos pés de Gamaliel. Porque naquela época existia duas grandes escolas de rabino em Israel, Hilel e Gamaliel. Quem estudava numa dessas duas escolas
era reverenciado. Se o cara chegasse numa sinagoga, ninguém conhecia ele, mas ele dissesse assim, eu sou da escola de Gamaliel, da escola de Hirel, todo mundo saía e deixava voltar para ele e dizia assim, pode falar que a gente quer escutar você, porque você veio de um lugar que tem conhecimento. Você deve ser bom. Era um camarada que a credencial dele era maravilhosa. Ao ponto, querido, dele achar que sabia tanto sobre Deus, que sabe como é que ele cria, que ele podia agradar a Deus? Matando o próximo. Matando quem queria servir a Deus. Matando quem disse que entregou sua vida a Jesus. Achava que estava agradando a Deus, matando o próximo que estava servindo a Deus. Por quê? Porque ele achava que sabia muito. Achava que sabia demais. Foi preciso Deus fazer o quê? Jogar ele por terra. Você quer ver um conhecimento seu que está ultrapassado? Saulo vinha andando no caminho de Damasco, apareceu uma grande luz para ele, e ele caiu do cavalo, né? Me mostra na Bíblia onde ele caiu do cavalo, irmão. Não tem cavalo na história. Inventaram o cavalo e você fala do cavalo. Diz que ele caiu por terra. Cair por terra não quer dizer que ele caiu do cavalo. Cair por terra pode estar em pé e cair. O texto diz que ele caiu por terra, mas a gente entende o que? Ele caiu do cavalo. Está vendo? O nosso conhecimento às vezes precisa ser atualizado. Dentro desse contexto, o Senhor leva ele para a casa de um homem simples, que não estudou escola nenhuma. Um homem chamado Ananias, que era um homem que trabalhava num cortiço, que cuidava de pele, de couro de ovelha. Um homem que fazia curtição de couro de ovelha, que não estudou, nunca teve oportunidade, mas tinha intimidade com Deus. Que Deus falava pessoalmente com ele. E ele estava lá trabalhando, curtindo o couro dele, e disse assim, Ananias, levanta, vai lá na rua direita, porque Deus nunca manda para o lugar errado, sempre manda para a direita. O povo é que vai para a esquerda, mas Deus manda para a direita. Vai à direita, à rua direita. Vai na casa de Simão. Tem um homem lá ajoelhado, orando, chamado Saulo de Tarso. Ananias pula e diz assim, esse aí eu já sei quem é. Vou não. Esse aí mata cristão. Tá vendo? O cara, por ele saber de alguma coisa, ter ouvido falar alguma coisa, queria impedir a obra de Deus. Não, eu já sei que ele mata cristão. Não. Esquece o que você sabe. Você está desatualizado. Isso foi antes de eu conversar com ele lá no caminho de Damasco. Mas eu já tive um bate-papo lá com ele, a história mudou. Você precisa se atualizar. Vai lá porque ele já está orando. O quê? O cara está fazendo o quê? Orando. Tá bom. Chegou lá, bateu na porta. Saulo olhou para ele e disse assim, ô meu irmão, já chamou de irmão. Ele já ficou assim, mudou mesmo, né? Eu estava chamando até de irmão. Eu estava esperando. E aí ele colocou as mãos sobre a cabeça do homem que sabia tudo. Ele coloca a mão sobre a cabeça do homem e começa a orar. As escamas caem de seus olhos. E Saulo é batizado no Espírito Santo e começa a ter uma experiência nova com Deus. Você está vendo quanto o eu sei atrapalha? O eu sei de Saulo matava. O eu sei de Ananias quase impede o levantar do maior ministério apostólico que nós conhecemos na Bíblia. Mas na hora que eles abandonaram o eu sei, querido, seja Ananias, seja Saulo, a história mudou. Ele só se tornou, agora vamos dar uma analisada em Saulo de Tarso ou Paulo, que é uma outra coisa talvez você precise atualizar na sua cabeça. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. É o mesmo nome. Saulo é o nome em hebraico e Paulo é em grego, é o mesmo nome. Não teve nada de troca de nome, só mudou o idioma. Mas muitas vezes o nosso conhecimento, não, eu já sei, pastor. Quando ele se converteu, Deus mudou o nome dele. Está onde isso, meu filho, na Bíblia, que eu nunca li? Por quê? Porque Paulo foi pregar para os gentios, e os gentios falavam mais o grego, por isso ele se apresentava como Paulo. Muito mais fácil. É como se um americano vem de lá, é Paul, mas chega aqui no Brasil e eu sou Paulo. Está tudo resolvido, tudo certo. Ele chega
E começou o ministério dele com toda aquela empolgação. Não, eu já sei. E ele chega no primeiro dia. Não, porque eu tive uma experiência com Deus. Agora que eu tive uma experiência com Deus, eu não preciso aprender mais nada. Chega em Jerusalém no primeiro dia para pregar, o pessoal ficou olhando assim, esse cara deve estar armando alguma para nós. Eu nem vou na sinagoga hoje, porque depois que a gente estiver lá dentro, ele fecha a porta, mata todo mundo. Não apareceu ninguém no culto dele. E ele ficou, mas Deus, o Senhor me converteu, o Senhor me chamou e não aparece ninguém. Calma, filho. Aí o Senhor leva ele, carta de Gálatas, capítulo 1, leva ele durante 2 anos para o deserto da Arábia, porque ele já sabia muito. Deus foi mudar o conhecimento dele durante 2 anos no deserto da Arábia. Deus começou a ministrar pessoalmente para ele. Mudou de uma vez a vida de Paulo? Não mudou. Porque todo conhecimento, ele é progressivo. Não espera, querido, uma mudança instantânea de Deus na sua vida, não. É progressiva. É progressivo. Por isso que ele nos chama. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Conhecer progressivamente. Aí Paulo passa 2 anos na Arábia, recebendo do Senhor. Aí ele escreve a primeira epístola dele, Epístola aos Gálatas, que as epístolas de Paulo não estão em ordem cronológica, estão misturadas. A primeira que ele escreveu foi aos Gálatas. Olha como é que ele se apresenta na primeira epístola que ele escreve. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que nos ressuscitou de dentre os mortos. Sabe o que ele estava querendo dizer aí? Eu não andei com Jesus que nem os outros apóstolos, mas eu sou mais apóstolo do que eles. Ele já sabia que Deus tinha salvado ele, agora ele já estava até maior do que os outros. Mas a vida vai passando, querido. Quando ele escreve, lá no meio do ministério dele, ele escreve a carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Finalizando a carta dele aos Coríntios, o que é que ele diz? Eu sou o menor dos apóstolos. Nem era digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Agora ele está aprendendo. Antes, quando ele achava que ele sabia, ele matava. Quando ele começou a aprender, ele ainda chegou a dizer que era o maior dos apóstolos. Agora que ele aprendeu mais do Senhor, ele já diz o quê? Eu sou o menor dos apóstolos. E quando termina o ministério dele, que ele escreve a última carta, que foi a segunda carta a Timóteo, foi a última carta que ele escreveu, olha o que ele escreve. Quanto a mim, estou sendo oferecido como libação, como uma oferta. E o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa de justiça me é guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Agora ele está dizendo, eu era o maior dos apóstolos, menor, agora eu sou igual a vocês, esperando a vinda do Senhor. Por que mudou tanto na vida desse homem? Porque ele abandonou o eu já sei. O eu sei. Pode deixar que eu já sei. Enquanto Paulo viveu na vida do eu já sei, isso aí eu sei, Deus não podia usar ele da forma que Deus planejou. Quando ele foi baixando a bola dele, do tanto que ele sabia, Deus começou a usar ele mais. Ei, para você que já se tornou um religioso, da turminha aí do eu já sei, talvez não é para você que está aqui não, para quem está me assistindo lá, tá? E se Deus quiser usar a filha do faraó para te abençoar? Se Deus quiser usar uma pessoa ímpia, filha de um idólatra, que se declarava Deus para te abençoar. Ah não, pastor, isso aí não. Deus tem que usar outro. Como é que Deus vai usar um idólatra? A filha do idólatra para me abençoar? Ah não, pastor. Pois é. Você lembra da história de um homem na Bíblia chamado Moisés? Sim ou não?
Um herói da fé? Um homem de Deus? Sim, Deus usou para trazer toda a lei, toda a Torá. Para começar, para escandalizar. Você sabia que Moisés não é nome hebraico, é nome egípcio? Quem foi que deu o nome para ele? Quem foi que deu o nome para ele? A filha do faraó. A filha do faraó não falava hebraico, irmão, ela falava egípcio. Ela deu o nome para ele, o nome egípcio. Ih, pastor, então agora... Pois é, o homem tinha nome egípcio. Ao ponto que ela deu o nome e o significado. Vai se chamar Moisés porque significa aqui no nosso idioma egípcio, tirado da água. Deus, para salvar o seu povo, a sua nação, usou a filha do idólatra perseguidor. Mas quantas vezes a gente começa a dizer assim, não, pelo que eu sei, Deus não usa a gente assim não. Deus vai usar um irmão, Deus vai usar um crente, Deus vai usar não sei quem. E aí Deus quebra a nossa teologia, fazendo o que fez com Moisés. Fazendo o que fez com a vida desse homem. E ele começou a vida dele também sabendo muita coisa. A Bíblia diz que ele foi treinado em todas as ciências do Egito. Moisés, querido, era um blaster em matemática, em medicina, em astronomia. O cara conhecia muito. Todas as ciências evoluídas no Egito. Se você não sabe, na época de Moisés no Egito, ele já fazia o ponte de safena com broto de bambu. Isso foi inventado lá no Egito, na época de Moisés. Que isso, pastor? Isso não é invenção nova, não? Não, querido, eles só melhoraram a técnica. Mas começou lá. Moisés sabia fazer tudo isso. Quantos médicos tinha com aquela multidão andando no deserto? Só Moisés. Por isso que tinha até dieta. Ele era até nutricionista. Só pode comer isso, isso e isso. Para quê? Para não dar problema na caminhada do deserto. Um sol daquele no meio do deserto, como qualquer coisa, meu irmão, ia dar B.O. Ia ter latrina para todo mundo. Então, vamos ajeitar aqui até a alimentação. Então, Deus resolve usar a filha do faraó. Ensina todas as ciências do Egito. Moisés estava naquela assim, agora eu já sei. Não só aprendeu as ciências do Egito, que olha, presta atenção, meu irmão, acorda aí e escuta essa. Quando Deus quer abençoar alguém, ele paga salário até para escravo. A mãe de Moisés, Joquebede, era o quê? Escrava. A filha do faraó mandou buscar ela para tomar conta do quê? Do filho, e pagava salário. Era a única escrava no Egito que recebia salário. Era a escrava que recebia salário para fazer o que ela queria, cuidar do filho. Tem emprego melhor do que esse? As mães aí de plantão, já pensou ganhar salário para cuidar do filho? Oh, aleluia, né? E ganhava bem. E ela aproveitava e ensinava sobre Deus para ele. Ele achava que já sabia tudo, que num dia ele tentou resolver com a força do braço dele e matou um egípcio que estava açoitando um hebreu. Aí, meu irmão, desandou tudo, ele teve que fugir, errante para o deserto. Quando chegou lá, Deus, você sabe tudo mesmo? Sabe? Então dá uma olhada para esse mistério aqui. A sarça pegava fogo e não se consumia. Pegar fogo no deserto em sarça é a coisa mais normal que tem. É um arbusto seco, sol quente, qualquer reflexo que dá pega fogo. Então passar e ver matinho pegando fogo no deserto era normal. Só que ele parou e disse assim, peraí, mas esse aí já está uma hora aí queimando e não vira cinza? Eu vou ver o que é. Meu irmão, quantas vezes Moisés já tinha passado naquele deserto? Centenas de vezes, cuidando das ovelhinhas. Na hora que ele botou o pé lá, naquele dia estava diferente, porque Deus onde está, muda tudo. Até o solo se torna santo. O que é que o Senhor diz para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando hoje é santo. Ontem não era. Hoje ele passou por lá. Ele podia dizer, mas esse deserto é que eu conheço, que nem a palma da minha mão. Mas esse lugarzinho agora está santo. Por quê? Porque Deus está presente. Deus está neste lugar.
Querido, a tua casa vai mudar no dia que você entender que Deus também habita dentro da sua casa. Porque senão vai ser tudo normal, o problema vai ser o mesmo, a confusão vai ser a mesma, a gritaria vai ser a mesma, a necessidade vai ser a mesma. Mas no dia que você parar para entender que quando o Senhor entra, o lugar se torna santo, muda tudo. E aí o Senhor chama eles assim, tira. Ele diz, eu vou ver que maravilha é essa. E quando ele pisa lá, o Senhor pode tirar a sandália do pé, porque o lugar que tu estás é santo. Mudou tudo. Mudou tudo na vida deste homem. Ao passo que esse homem, que era o filhinho da filha do faraó, o príncipezinho, o futuro reizinho, agora se torna o homem mais manso da terra. Porque andar com 2.000 pessoas, com 2.000 pessoas no deserto, murmurando e reclamando na cabeça, ele não ter matado todo mundo, meu irmão, o cara é muito sossegado, é muito manso, é muito ungido de Deus. Mas a vida desse homem só mudou quando ele abandonou o eu sei. Querido, o eu sei, o eu já sei, é a arma de Satanás no tempo presente para paralisar a igreja. Quantas vezes Deus nos dá um desafio como igreja e nós não fazemos porque já dizemos o quê? Eu já sei. Eu já sei. Deus está te dando uma palavra, te dando uma oportunidade, cutucando você, dizendo, faça alguma coisa, você, isso aí eu já sei. Um dia vai acontecer. Uma hora Deus vai bradar lá do céu. Ah, mas isso aí nós já tentamos uma vez, não deu certo, ó. Eu já sei que não funciona. Querido, a gente sabe o que não funciona no céu. E o que funciona a gente não sabe. Está estranho, não está? Não está ultrapassada essa nossa teologia, não? Se eu disser um nome para você, qual é a primeira palavra que vem na cabeça? Se eu disser para você, Tomé, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Incrédulo. Você sabe por que Moisés é como Moisés? Tomé, até hoje, tem o rótulo, a paxa, tem esse estigma de ser chamado de incrédulo, porque ele ficou desatualizado de um culto. Ele faltou um culto só. Você sabe quem era Tomé antes dele ser chamado de incrédulo na Bíblia? Não, eu vou dizer para você quem ele era. Ele era o mais corajoso dos discípulos. Você sabia que dos 12 ele era o mais corajoso? Você não sabia, né? Mas está em João 11:16. Quando Jesus disse assim, eu vou para Jerusalém, porque lá eu vou morrer. Não, melhor, 11:16 está falando de Lázaro. Quando ele disse assim, eu vou lá ressuscitar Lázaro. Não, não vai não, porque o pessoal está fazendo emboscada aí, estão querendo te pegar. Tomé disse assim, eu vou com o senhor. Se os outros não querem ir, mas eu vou com o senhor. Se é para morrer, eu morro junto com o senhor, bora. Era o mais corajoso, mas isso a gente não sabe. Porque enquanto ele andava com Jesus, que ele não sabia muita coisa, ele estava no caminho certo. Você sabia que ele era dos discípulos de Jesus, o mais interessado em buscar conhecimento? Era o que mais indagava a Jesus, não de forma especulativa, mas com sede de conhecimento. Em João 14:5, Jesus está dizendo, olha, vocês não sabem o caminho para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele para e diz assim, Jesus, só uma coisa. Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, então nos mostra o caminho. Que caminho é esse que o Senhor está falando? Nos ensine. Eu não sei, me ensina qual é esse caminho. E aí Jesus começa a explicar para ele. Ele era um dos melhores discípulos que Jesus tinha, um dos mais corajosos e um dos que mais buscava conhecimento. Mas quando Jesus morre, Jesus deixou uma promessa para eles. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Ah, Jesus, de novo essa história? Já sei que o Senhor vai ressuscitar. Já sei. Um dia estão reunidos no cenáculo. 10 discípulos estavam lá. Faltava 2 por quê? Porque Judas já tinha morrido. Tomé faltou no culto. O que aconteceu nesse dia? Todo mundo achava, o culto, já sei como vai ser. Vai ser um culto normal, que nem os outros. A gente vai chegar lá, vai ter louvor, vai ter oração, vai ter palavra, tal. Oferta, depois de hora e a gente vai embora. É tudo normal, tudo igual.
Só que nesse dia, a porta estava fechada e Jesus entrou pela porta fechada. Tem um negócio diferente, né? O cara já entra pela porta fechada, entra e grita, paz seja com todos. Todo mundo, oh, Jesus, o Senhor aqui? Sou eu. Que maravilha, que bênção. Jesus fala, ministra a vida deles e some. Quando chega no culto seguinte, o pessoal lá maravilhado. Tomé chega, foi o que aconteceu, gente. Um negócio diferente, vocês estão tão eufóricos. Jesus esteve aqui ontem. Quê? Jesus. Ah, não. Foi uma revelação, uma profecia? Não, Jesus, a porta fechada, ele entrou pela porta fechada. Só acredito vendo. Se eu não colocar o dedo na ferida na mão dele, e se não colocar o dedo da lança aqui do lado, eu não acredito. Quando ele termina de falar isso, que ele vira, Jesus está do lado dele, diz assim, está aqui filho, pode botar a mão. Cutuca a ferida para você crer. Está precisando? Levantou, põe o dedo aqui. Dá uma olhada. Para você ver que Tomé, ele tinha tanto temor de Deus, que sabe o que é que ele fala na sequência? Cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. Foi o discípulo que fez a maior declaração sobre a divindade de Jesus, foi Tomé. Mas por que é que nós chamamos ele de incrédulo? Porque no dia da novidade de Deus, diz assim, eu já sei. Nem preciso ir no culto porque eu já sei. Eu nem preciso ir na igreja, eu nem preciso congregar porque eu já sei. Por isso, até hoje, quando se fala de Tomé, nós falamos do incrédulo. Você sabe como terminou a vida de Tomé? Tomé saiu pregando o evangelho, foi para o norte da África, chegou até a Etiópia. E a Etiópia se tornou o segundo país no mundo a se tornar cristão por causa da pregação de Tomé. Mas nós só conhecemos ele por incrédulo, porque ele sabia tanto que não precisava vir no culto. E foi no dia que Deus mudou a história de todos os discípulos. Que isso não seja necessário acontecer conosco, querido, que o nosso eu já sei não nos tire do lugar que o Senhor quer fazer algo sobrenatural. Caminhando um pouco mais nessa palavra. Você também já percebeu que aquelas pessoas que mais dizem assim, eu já sei, que já sabem, são os mais fracos na fé e os primeiros que desistem? Para prestar atenção nisso. Aqueles que você vai falar alguma coisa, não, isso aí eu já sei. Não, sobre isso aí eu já sei. Não, isso aí eu já tenho conhecimento. Esses que mais dizem já saber, quando vem a provação, quando vem a prova, quando vem a luta, é o primeiro que se desvia, é o primeiro que desiste. Mas se sabia tanto, por que desistiu? Porque se sabia tanto, por que se não manteve firme no dia da angústia? Um exemplo que nós temos é de outro discípulo de Jesus chamado Pedro. Toda vez que Jesus ia falar alguma coisa, o que é que Pedro fazia? Ele já se atravessava no meio e já dizia tudo que ele sabia. Não, porque Jesus dizia assim, porque eu estou indo a Jerusalém. Não, Senhor, você não vai não, se for preciso eu vou no seu lugar, eu morro até no seu lugar. Você não sabe de nada, não sabe nem o que vai acontecer. Pedro era pior ainda, porque ele achava que sabia, esse ainda é pior ainda. Ele achava que sabia. E queria ser mais justo do que Deus, porque ele achava que sabia. Queria morrer no lugar de Jesus. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, percebeu que o que estava nele não era Deus, era Satanás. Quando Jesus perguntou, o que diz os homens que eu sou? Quem foi que pulou e disse assim? E deu a resposta, Pedro. Não, estão dizendo por aí que tu é profeta, que tu é isso, aquilo, tu é João Batista, tu é Jeremias, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso aí eu sei. Jesus, ei, baixa a bola que tu não sabe de nada. Isso aí foi o Espírito Santo que acabou de soprar no teu ouvido. Pedro era pior, ele achava que sabia. No dia que a coisa apertou, que prenderam Jesus, quem foi o primeiro que negou? Quem foi o primeiro que negou, irmão? Foi Pedro. Qual foi o primeiro que na hora que apontaram disseram assim, tu é um deles? De jeito nenhum. Tu fala que nem ele. Eu não hablo nem ele. Jamás. No, só um pouquinho.
mudou até de fala. Mudou até de fala. Por quê? Porque era o que sabia tudo. Mas na hora da aprovação foi o primeiro a desistir. Meu irmão, cuidado com esse pessoal que sabe muito e não tem relatório de fé na vida. Que não tem compromisso com Deus, que não tem uma disponibilidade na obra do Senhor, na casa do Senhor, que sabe muito para falar mal da vida dos outros, mas não tem fruto na sua vida. Cuidado, porque no dia da prova é o primeiro que vai te deixar na mão. É o primeiro que vai te abandonar. É o primeiro que vai olhar para você e dizer assim, nem te conheço, te vira. Esse é o problema de quem ouve os sábios e entendidos que sabem de tudo que aconteceu. De todas as coisas. Cuidado. Querido, você sabia, nesse texto, vamos voltar lá em Marta. Jesus, ele conversa com Marta na porta da cidade. E Marta já chega com eu sei. Marta, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que se eu pedir alguma coisa para o Senhor, o Senhor faz. Meu irmão, ela disse que sabia que se ela pedisse alguma coisa, Deus ia fazer. E por que ela não pediu? Por que ela ficou só reclamando? Porque ela sabia demais. Mas eu também sei, calma, Marta. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, lá no futuro. Jesus olha para ela e diz assim, filha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu falo o seguinte, cala a boquinha um pouquinho, filha. Não fala mal que você sabe, não. E vem comigo. Já consertou a sua alma aí? Já deu uma paz para a sua alma? Na hora que Jesus vai passando, o que é que os conhecidos diziam? É só ler o texto. Gostava tanto de Lázaro, mas não veio aqui antes dele morrer. Gostava tanto dele, mas não veio fazer uma oração por ele. Quando Jesus ouve o eu sei de Marta e a multidão, o que foi que aconteceu com Jesus? Jesus chorou. Não era por sentimento por causa de Lázaro, não. Porque ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele ia chorar por quê? Ele chorou da incredulidade deles, de tanto que eles sabiam. Sabiam tanto que eram incrédulos. Por isso é que Jesus chorou. Não foi por causa de Lázaro. Porque, meu irmão, como é que você vai chorar por alguém que você vai lá ressuscitar? Como é que você vai chorar? A gente chora de alegria depois. Mas chorar de tristeza antes não. E o choro foi de tristeza. Jesus chorou. Por quê? Porque ele queria fazer um milagre e todo mundo se metendo na frente e pedindo um milagre com eu já sei. Será que Jesus não está chorando hoje, olhando para nós do mesmo jeito? Querendo fazer um milagre na nossa vida, nós já estamos... mas eu já sei. Jesus disse assim, para com isso. É para hoje. O milagre não é para amanhã, não. É para esse domingo, é para hoje. Quando você está ouvindo essa palavra, é hoje que Deus quer entrar na sua casa e fazer uma mudança. É hoje que Deus quer abrir uma porta. É hoje que Deus quer mudar a sua vida. É hoje que Deus quer mudar a sua história, meu irmão. Mas a gente fica, eu já sei. Um dia veio um profeta aqui e falou, eu estou esperando. Mas sabe tanto, mas não funciona. Por quê? Porque a nossa fé está ultrapassada. Querido, principalmente quando se trata das coisas espirituais que vêm do alto, nós precisamos, querido, um pouquinho na nossa vida da arte do não saber. Por isso que o tema da palavra diz, é melhor nem saber. Tem coisa, querido, que Deus faz que é melhor a gente não saber. Você já prestou atenção que muitas vezes, quando nós fazemos um movimento de milagres na igreja, vem uma pessoa que não é crente e ela recebe milagre e nós estamos aqui na igreja e não recebemos? Você já prestou atenção nisso? E muitas vezes eles só vêm, recebem e vão embora, né? Mas faz uma movimentação de milagre para você ver se pessoas que vão ser alcançadas no milagre serão maioria até quem não conhece Jesus. Sabe por quê? Porque nessa hora é muito bom não saber. Jesus está fazendo um milagre, o cara está lá, falou que vai fazer, eu estou aqui, Não sei de nada, não sei nem como é que é, mas é para receber, eu estou aqui. E acaba recebendo. Mas nós ficamos com a nossa teologia. Mas será que é mesmo? Vamos pensar assim, vem um homem de Deus aqui, hoje Deus me dá uma unção, eu chamo vocês assim, quer um milagre? Quer? Eu vou derramar água na sua cabeça, vai ter milagre.
Aí o camarada vai ficar na teologia dele. Mas água na cabeça? Esse negócio tá parecendo água benta. Ah, não quero não, pastor. Ou então mesmo, para não passar de rebelde, encharca todo e fica, que mico eu estou pagando, misericórdia, que vergonha. E o milagre dele vai passando para o outro e ele fica lá. Caramba, esse pastor já foi usado por Deus, mas hoje é que essa invenção dele acabou. O nosso eu sei atrapalhou o milagre. Porque Deus, quando quer agir, meu irmão, Ele usa a filha de Faraó, Ele usa jumento, Ele usa galo, Ele usa óleo, Ele usa azeite, Ele usa terra. Desde quando, meu irmão? Desde quando que terra e cuspe cura a cegueira? Mas Jesus um dia cuspiu, meteu o rebocão no olho do cego. Eu tenho certeza que os que já sabiam muito disseram assim, Jesus hoje está comédia. Ele só fez isso porque o cara é cego. Eu quero ver ele fazendo um que vê. Já ia dar um murro nele. Mas o cego que não sabia de nada, que só queria compaixão, que estava aberto para receber, pegou o patacão de barro no olho. E agora, Senhor? Eu via pelo menos um vulto de luz, agora apagou tudo. Vai e te lava lá no tanque de Siloé. O ceguinho pegou, atravessou a cidade. Atravessou a cidade com a placona de barro no olho. Se é um de nós nos dias de hoje, eu não vou pagar esse mico, misericórdia. Ele foi lá pagar o mico dele. Quando ele chegou, que ele se lavou, uau, eu estou vendo. Por que ele começou a ver? Porque ele não sabia de nada. E quando estava ali com Jesus, ouvindo todo dia, não recebia um milagre daquele. Porque sabiam muito já. Já sabiam demais. Querido, tem hora que é bom não saber para receber milagre. Porque muitas vezes a nossa teologia, não é que ela esteja errada, ela está ultrapassada. Ela não consegue alcançar o que Deus está fazendo. Querido, o mundo mudou. A forma do evangelho hoje chegar está mudando. A forma de Deus mover na igreja está mudando, meu irmão. Será que você não percebe isso? Há uns 20 anos atrás, qual era a coisa mais comum de acontecer na igreja? Vi uma pessoa, a primeira vez na igreja, a gente orava, o que é que acontecia? Caía endemoniada. Por quê? Porque até lá, Satanás, ele sabia que a maioria dos crentes não tinha conhecimento e tentava ganhar no grito. Então ele se manifestava para afrontar, botar medo. Quando a igreja é instruída na palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, a gente fica até com saudade quando não cai ninguém, né? Quando cai, já tem uns que metem o braço assim, deixa comigo. Joelha, levanta. A gente desenterra até o talento, né, Bel? Joelha, levanta. A gente gosta do negócio. Sai em nome de Jesus e acabou. Fazer que nem uma vez, eu brincando, me ensinei o tio Han. Dizia assim, olha, quando for expulsar, você diz assim, sai de 10 em 10, o último apaga a luz e fecha a porta. Ele levou a sério. E sabe o que ele fez e deu certo? Ele ministrou numa pessoa assim e deu certo. A pessoa ficou liberta na hora. Sabe por quê? Porque ele não sabia. Como é bom não saber, né? Aquilo que o profeta falou, ele absorveu e disse assim, é de Deus. Ele fez aquilo que eu falei por brincadeira e o reino espiritual respeitou e fez como verdade. Sabe por quê? Porque ele não sabia. Agora, se fosse outro, que já sei, fazer um negócio desse, brincadeira, né? E a pessoa não seria liberta. Tem hora que é muito bom a gente não saber. Glória a Deus. Querido, Deus tem milagre para realizar no nosso país, na nossa nação. Mas tem gente que já sabe tudo, até a desgraça que vai acontecer no futuro do Brasil. Mas o avivamento já está chegando, meu irmão. O avivamento já está invadindo casas, cidades, lugares, igreja. Mas tem gente dizendo assim, mas eu já sei. Eu sei que um dia vai. Lá no futuro. Mas a gente não crê hoje. A gente não crê no avivamento para hoje, a gente crê para amanhã. A gente crê que um dia vai acontecer. Mas não crê, querido, que aquela promessa do Senhor,
que Ele falou tem que acontecer hoje nas nossas vidas, querido. Mas para chegar a esse avivamento hoje, nós precisamos começar a nos libertar dessa crença do eu já sei de tudo, e dizer: Senhor, eu quero aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, me dá uma palavra, me dá uma estratégia, e aquilo que Deus falar para você, se confrontar com a sua teologia ultrapassada, meu irmão, escute a voz do Senhor, porque Deus fará coisas inéditas nesses últimos dias. Qualquer pessoa que você sair por aí falando de Jesus, ele já ouviu falar que Jesus salva, cura, batiza e voltará. Todo mundo já ouviu falar disso. Deus quer fazer coisas inéditas, coisas que para os homens serão loucura, mas para quem eu já sei, desse jeito aí Deus não faz não. Deus não faz. Como? Por quê? Porque as coisas de Deus são loucura para o homem natural, querido. Então, preste bem atenção. Jesus entra na cidade de Betânia. Faz a cena comigo. Lá está o túmulo. Jesus vem entrando na cidade e Marta para ele na porta. Primeiro impedimento do milagre. Jesus, você sabe que você é muito querido na nossa casa, nós amamos o Senhor, mas eu tenho uma reclamação para fazer do Senhor. A gente sabe tanto que a primeira coisa que chega diante de Deus é reclamar. Meu irmão, conserta a teologia. A primeira coisa que todo mundo precisa fazer diante da presença de Deus é adorar. Depois você reclama. Sabe por quê? Porque a gente sabe tanto, mas nunca entendeu. Você sabe tanto a oração do Pai Nosso que nunca entendeu ela. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Vamos lá? Vamos rezar. Para aí. Quantos pedidos teve aí? Só para o reino vir. Só foi adoração. Pai nosso está no céu, santificado é o teu nome. Que o teu reino se estabeleça aqui na terra, igual como é no céu. Primeiro você adora. Depois você pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos nossos irmãos. Nos ajude, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Toda oração, para chamar a atenção de Deus, tem que começar com a adoração, meu irmão. Porque quando você começa pela reclamação, você atrapalha o milagre. Jesus vai entrar na cidade, Marta na porta, e vai dizer: Senhor meu Salvador, meu Redentor, que bom que o Senhor veio. Meu irmão, o caminho estava pavimentado para o milagre. Mas na hora que entra, a primeira coisa que ela diz é o quê? Senhor, tem uma reclamação para o senhor. Se o senhor não tivesse atrasado, se eu tivesse chegado ontem aqui, meu irmão não tinha morrido. Calma, filha. Esse seu seio aí já está atrapalhando muito. Isso aí era antes de eu nascer na terra. Mas depois que eu nasci na terra, eu posso ressuscitar. Eu vou ressuscitar seu irmão. Eu sei, Senhor. Ai, de novo vai atrapalhar o milagre. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar lá no último dia. Imagina Jesus. Respira fundo, Jesus, respira fundo. Conta até 10. Lindinha do coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem creu em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Zé Fini, cala a boca e não atrapalha o milagre. Vamos embora. Jesus tivesse vindo aqui, tanto que ele gostava de Lázaro, deixou Lázaro na mão, deixou morrer. Jesus chegou lá no fim, deu uma chorada, chorou. Até para aliviar a alma dele, para limpar a alma dele, meu irmão. Na hora que ele limpou a alma, que ele tirou todos os sabichão, aí ele diz assim: agora eu vou mandar vocês fazerem uma coisa que vocês não sabem. Tira a pedra. Aí aparece outro sabichão e diz o quê? Já faz 4 dias que ele morreu. Por quê? O que é que eles conheciam até aquele momento? Segundo a tradição judaica, uma pessoa quando morria, a alma da pessoa ficava circulando em torno do corpo durante 3 dias. Depois ia embora. Então a ressurreição só poderia acontecer até 3 dias. Era o que eles sabiam. Por isso, quando Jesus diz assim, tire a pedra, o pessoal diz assim: mas Jesus, 4 dias já. Só chegou um dia atrasado. Eu sei que só pode ressuscitar até 3 dias. Nessa hora eu acho que Jesus diz assim: Deus,
Me faz surdo agora. Tapa aqui. Tirai a pedra. Lázaro, come here, please. Vem para fora. Lá vem Lázaro. E o pessoal, mas pode? 4 dias? Mas será que é verdade? Ei, acorda, vai lá tirar pelo menos as faixas. Desamarra o homem, por favor. Eu já fiz o mais difícil, não é o mais fácil que vocês querem fazer? Por que ele estava atrapalhando o milagre? Porque eles sabiam demais. Sabia o dia da ressurreição, sabia com quantos dias podia ressuscitar, sabia tudo, só não sabia que Jesus era a ressurreição e a vida. Hoje está na hora de nós aprendermos algo novo do Senhor para a nossa vida. Jesus teve que consertar a crença de Marta na entrada da cidade para ter um milagre na porta do túmulo. Hoje Deus quer consertar a tua crença, irmão. Hoje Deus quer consertar o teu já sei. Hoje Deus quer consertar a nossa teologia nesse lugar. Hoje Deus quer consertar aquilo que a gente já sabe demais, meu irmão, para que algo novo se manifeste dele nas nossas vidas. Escute o que eu vou lhe dizer como profeta do Senhor. Se você não consertar a sua teologia, o que Deus vai fazer nos próximos dias vai escandalizar você e você vai se desviar. Vou dizer de novo, como profeta, se você não consertar a sua teologia, ficar nessa história que já sabe tudo, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias e esquisitas, que a sua fé vai ser confrontada, que você não vai aguentar e se desviar. Então conserte a sua teologia hoje. Como é que eu faço disso? Senhor, eu quero aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, e tudo o que o Senhor faz, no fim, traz descanso para a minha alma. Porque tudo o que o Senhor faz, o jugo é suave e leve. Porque tudo o que o Senhor faz, transforma. Tudo o que o Senhor faz, restaura. Tudo o que o Senhor faz, ressuscita. Tudo o que o Senhor faz, torna tudo novo de novo. Eu quero finalizar essa pregação chamando você para ser o espectador de um podcast de 2 mestres. 2 mestres conversando. De um lado eu quero apresentar para vocês um mestre em Israel, reconhecido, membro do Sinédrio, um dos homens mais inteligentes de Israel. Com vocês, Nicodemos. Vamos dar um aplauso aí para Nicodemos. Nicodemos está de um lado. Do outro lado, quero apresentar para vocês um outro mestre em Israel, um rabino, veio de uma família humilde, filhos de carpinteiro, mas dedicou a sua vida, estudou e se declara que é Jesus o Cristo. Vamos recebê-lo. Aí os 2 mestres começam a conversar. Começa daqui, começa de lá. E pá, vamos ver a conversa deles? João capítulo 3. Vou finalizar com esse texto com vocês. Os 2 mestres que eu já apresentei para vocês, agora eles estão sentados, frente a frente, e começa um papo cabeça. Papo de alto nível. Né? Aí eles começam a história. E versículo 2. Nicodemos de noite foi ter com Jesus e disse, ele falando para Jesus, Rabi, sabemos que tu és mestre em Israel, vindo da parte de Deus. Porque ninguém que não for de Deus não consegue fazer tanto milagre como você faz. Jesus olha para ele e diz assim, obrigado. Mas em verdade eu te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aí ele vira e diz assim, como é que é? Como é que eu, um ancião, vou entrar lá na barriga da minha mãe para nascer de novo? Nessa aí o Senhor me pegou, eu sei de muita coisa, mas isso aí, estou sabendo não. Jesus continuou conversando com eles assim, Nicodemos, agora a gente pode entrar no papo do céu, né? Porque você já acabou o seu conteúdo da terra. Agora a gente vai tratar das coisas lá de cima. O que é nascido de carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos. Jesus, não leva a mal não. Você está falando com um cara inteligente, mas eu não entendi nada.
Vou te ajudar, Nicodemos. Você já ouviu falar do vento? Já? Então eu vou te dar um exemplo para você entender lá em cima. O vento existe? Existe. Você vê o vento? Não. Você consegue controlar para onde ele vai e para ele vem? Não. Assim é a obra do meu Pai lá do céu. Quando se manifesta na terra, sopra de um lado para o outro, movimenta, muda, transforma, ninguém consegue controlar, vai entrando, vai modificando, e você só sente aquela presença, aquele barulho, aquele mover, é o vento da presença de Deus. Uau! Eu quero isso. Mas eu já te ofereci, basta você nascer de novo. Agora eu entendi. Então eu quero nascer de novo. Sabe por que Nicodemo nasceu de novo? Porque na hora que entrou no papo espiritual, o mestre Israel disse: eu não entendi, eu preciso aprender com o Senhor. Nicodemos era ancião, Jesus tinha 30 e poucos anos. O comum era o quê? Só ele falar, e o jovem rabino só ouvir. Mas quando entrou nos assuntos do alto, do céu, Nicodemo disse assim: uau, eu não sei de nada, me ensine. É preciso você nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. E ele disse: eu quero. E isso mudou a vida tanto de Nicodemos, que quando Jesus morreu na cruz, os discípulos de Jesus que andavam com ele, que sabiam tudo, fizeram o quê? Fugiram. Sabe quem estava lá no pé da cruz, reconhecendo: realmente este é o Filho de Deus? Nicodemos. O mestre estava lá reconhecendo, porque agora ele não olhava mais como um rabino de Israel, ele olhava como filho de Deus, que veio do céu, e como o vento estava mudando tudo ao seu redor. A Bíblia relata que José de Arimateia foi lá buscar, pediu o corpo de Jesus. Quem ajudou José de Arimateia a tirar o corpo de Jesus, embalsamar e levar para o sepulcro? Nicodemos. Aleluia. E ele sepulta sabendo que a ressurreição iria acontecer. Para Tomé foi novidade, para os discípulos foi novidade, mas para aquele homem que nasceu de novo, não era novidade. Ele sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Por quê? Porque ele resolveu não saber. Ele resolveu aprender com o Senhor. E eu quero te convidar hoje, meu irmão, para fazer o que Nicodemos fez. Fique em pé, por favor. Eu quero orar por você hoje que quer fazer, dizer assim: eu quero. Talvez até hoje você está assim: eu sou mestre, eu já conheço, eu já ouvi falar sobre isso. Mas se Nicodemos precisou descer para entender o que era nascer de novo, quanto mais eu e você, meu irmão.